Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo, você está no programa Passos na Fé e claro, não podia ser diferente pessoal, mais um conteúdo para você viver melhor a sua fé pessoal. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que um leigo pode fazer em casos extraordinários. Então fique com a gente até o final, tenho certeza que o 5º item você vai ficar surpreso que um leigo poderia fazer isso. Tá? Então já curte esse vídeo que você está assistindo, se inscreva no nosso canal que é muito importante e vamos começar a nossa lista depois da nossa vinheta. Bom, então pessoal, vamos começar então pelo primeiro item, Diácono. Vamos lá. Então, a primeira coisa que um leigo pode fazer em caso extraordinário é levar a comunhão. Então, explica o pessoal, Diácono, então, levar a comunhão também um leigo pode fazer isso? Pois é, Jean. É bom a gente explicar isso daí, né? Os ministros ordinários, né, dos sacramentos são o bispo, né, os presbíteros e os diáconos. Certo. Né? Com o Vaticano II e com a necessidade também que a Igreja se viu, né, diante do aumento das pessoas e da redução de número também de pessoas, né, ordenadas, se viu necessário então lançar mão da ajuda dos leigos. Certo. Tá? Então o bispo da diocese ele pode, né, dar uma provisão, né, ao que nós chamamos de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Ah, certo. Então é uma provisão com tempo, né, determinado, 1 ano, 2, sempre renovando ou não. Então a partir dessa provisão, então, o leigo é capaz de levar a comunhão aos doentes, né, o que a gente chama de viático, e também auxiliar na distribuição Durante as missas durante e celebrações. as missas, né? Então esse é um ministério também dado ao leigo, é o primeiro que nós vamos ver hoje. A segunda coisa que um leigo pode fazer, pessoal, e vamos falar assim, é um pouco novo isso, né, Diácono? É novo, mas é antigo, né? Que é exercer o ministério da catequese. Então vamos explicar, Diácono, por que então que virou agora esse ministério? Pois é, né? Quantos catequistas estão nos assistindo, né? Exatamente. E muitos eram um serviço voluntário. Sim. Né? Porque, eu quero ser catequista, eu quero ajudar na evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. E o Papa, recentemente, a questão, né, de maio, junho, ele lançou um motu próprio, um documento, uma carta, né, criando na igreja o que ele chamou de Ministério do Catequista. Olha que legal. Né? Em latim, ele escreve lá, né, no motu próprio, Antiquum Ministerium, ou seja, um ministério antigo. Por que ele se referiu dessa forma? Porque o catequista é tão antigo quanto a própria igreja, vamos dizer assim. Igreja, né? Porque todo aquele que anuncia o evangelho, prega a palavra e leva as pessoas ao conhecimento, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um catequista. É um catequista. Né? Então agora a igreja institui o ministério do catequista. Então a partir disso, né, como já acontecia em muitos casos, agora muito mais ainda a formação, o direcionamento. Então ele vai receber também, né, uma provisão como ministro da comunhão eucarística, né, para exercer esse ministério. Que legal. Então é mais um ministério que o leigo pode estar exercendo. E pessoal, uma dica para você então, nós temos um vídeo no nosso canal, que nós já falamos sobre esse assunto, é o Passos na Fé Atualidades, então vou deixar o card aqui em cima, ó. Clica depois para você poder assistir também, tá bom? Pessoal, e o terceiro item da nossa lista, uma atividade que um leigo pode exercer em caso extraordinário, são as exéquias. Então, você sabe o que são as exéquias? O Diácono vai falar para a gente aqui. Muito bem, Jean. Exéquias, né, nada mais é quando a igreja dá assistência àquilo que ela chama de Páscoa. Toda Páscoa, né, é a nossa partida dessa terra, né? Nós morremos e vamos prestar conta a Deus, né, daquilo que fizemos de bom. É a última Páscoa do cristão. Última Páscoa, né? Então a igreja presta, né, àquele católico, aquela pessoa que viveu a sua fé católica, né, a possibilidade então de ele rezar junto com ela e com os familiares naquele momento de dificuldade, né? Difícil para todos nós, né? Sim, sim. Nós ministros ordenados, quando fazemos exéquias, a gente fala em nome da igreja, a gente leva a solidariedade da igreja.
E a igreja apresenta então as orações, né, de encomendação, né, em forma de velório ou em forma de vigília, né, ou mesmo de despedida. Então as exéquias têm todo um rito próprio para ele, né? Rito da palavra, rito da oração, né, rito da aspersão, enfim. E normalmente também é um ministro ordenado que faz, né? Certo. Mais uma vez a igreja abre aí um precedente, não só o ministro ordenado, perdão, mas também o leigo, né? Possa também fazer essas exéquias que a gente chama, né? E o que garante isso daí? É o Código de Direito Canônico, lá no número 1690, né? Você vai encontrar. O código, para quem não conhece, é esse livrão aqui, né? É o Codex, né? Contém todas as normas, leis que regem, né, a igreja na sua estrutura, não só sacramental, mas também administrativa. Ah, que legal. Tá? Então lá no número 23, né, no SIC 1690, e no número 23 deste código, vai dizer que é possível sim, né, o bispo dispensar também provisão, deu branco, uma provisão para que o leigo possa exercer também esse ministério. O diácono citou o SIC, né, que é o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1690, e tem um trecho que eu separei que eu achei muito bonito, diácono, para a gente poder partilhar, que diz o seguinte, pessoal: nesta saudação final, canta-se por ele ter partido dessa vida e pela sua separação, mas também porque há uma comunhão e uma reunião. Com efeito, mortos, nós não nos separamos uns dos outros, porque todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no mesmo lugar. Nunca nos separaremos, porque vivemos para Cristo e agora estamos unidos a Cristo. Indo para Ele, estaremos juntos em Cristo. Amém. Amém. Que bonito, né, pessoal? Então, exéquias é isso, né? É um momento de tristeza para a família, sem dúvida, né? Mas também é um momento de esperança. De um reencontro, né? Porque em vão a nossa fé se a gente não acreditar, né, na ressurreição. E eu falo, às vezes as pessoas brincam, esse músico toca até em velório. Mas eu toquei no velório do meu avô, né? Participei das exéquias. E músico católico é isso, pessoal. A gente tem que participar também das exéquias. O nosso quarto item da lista, pessoal: um leigo, ele pode fazer um batizado, diácono? Em casos, né, de risco iminente, sim. De risco iminente? Risco iminente. Ou eventualmente, hoje é bom até a gente falar isso, sabe? Pegar o exemplo do Brasil. Né? O Brasil, né, em extensão territorial, é enorme. Né? É um continente praticamente. Então, hoje a igreja, ela sabe que 70% das comunidades do Brasil não tem missa. Nossa. Né? Imagina no Amazonas, na região norte do país, quanto tempo leva uma pessoa se deslocar, né? Tem que ir de barco, né? De barco e tal. E não haveria padre para dar conta disso tudo, né? Então a gente já viu um ministério que é dado para o leigo, né? Ele pode ser catequista, ele pode fazer exéquias, ele pode também, né, batizar, né? Além da comunhão, como a gente já viu também. E tem mais um que a gente não colocou na lista aí, mas na verdade seriam 6. Seriam 6 coisas. Né? Mas depois eu falo depois do quinto qual que é. Então, o batizado, então ele pode sim, o bispo, dar uma autorização especial na falta, né, do ministro ordenado. Ele também provisiona um leigo para que ele possa, né, realizar batizados. Tá? Mas os casos mais comuns são realmente, né, por exemplo, os recém-nascidos com risco iminente de morte. Nossa. Né? Então um adulto consciente, né, uma pessoa ali, um enfermeiro, um médico, ou o próprio familiar, pode fazer a fórmula do batismo, que a fórmula, o batismo, para ser verdadeiro, ele tem que conter as fórmulas. Né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendi. Então aquela criança vai, né, não vai morrer pagã, como se fala, né? Vai receber esse sacramento do batismo. E já aconteceu casos, né, do risco iminente, a criança está para morrer, é batizada e recebe a graça de viver. Olha só.
né? Depois a família leva até a igreja e é confirmado esse batismo aí. Né? Não vai rebatizar, né? Não. Só terminar ali o rito. O rito vai, né, registrar, né? Porque o nosso batizado ele tem que estar registrado numa igreja, né? Para ter validade também. Né? O próprio catecismo lá no 1213 fala uma coisa sobre isso, né, já? Pessoal, lá no catecismo vai dizer o seguinte: o batismo divino é a base de toda a vida cristã. A entrada à vida no Espírito é a porta que dá acesso a vários outros ritos. Através do batismo, somos libertados da transgressão e também nascemos de novo como filhos de Deus. Entramos em Cristo, somos incorporados na igreja e tornamos participantes do seu objetivo. O batismo é o rito da regeneração através da água na palavra. Daí a importância de batizar a criança, né? Exatamente. Até mesmo o adulto, sabe? A gente tem muitos adultos que ainda não são batizados. E se um adulto também está em risco iminente de morte, qualquer pessoa católica que seja batizado também pode batizar. Pode batizar. Sabe? Então você vê que a igreja ela não quer que ninguém fique sem o sacramento. Exatamente. Tá? Então às vezes tem leigo que não sabe disso, está lá, quantas vezes numa situação, né, dessa, e a criança não foi batizada, e agora? Você pode fazer isso. Se você realmente, né, alguém disse, uma junta médica, o médico disse, olha, a criança não vai sobreviver. É importante que faça, pessoal. Então você vê a preocupação da igreja com relação a isso. Tá, se a gente fosse entrar até na teologia, que não é o caso agora, né, de estar enumerando aquilo que um leigo pode fazer. Mas só para ter uma ideia, dentro desse mesmo tópico, né, existe o que a gente chama também de batismo do desejo, né? Por exemplo, a criança não nasceu no feto, mas a mãe pode, né? Entendi. Eu queria batizar meu filho, estava no meu ventre, infelizmente não nasceu. Também existe o batismo do desejo. É um tema aí para um próximo vídeo, quem sabe? Sim, opa, vai longe. Pessoal, chegamos então no nosso quinto item da lista. Esse aqui eu fiquei surpreso, confesso, Diácono. E o Diácono separou um do sexto item que ele vai falar depois desse. Pessoal, sexto e um sétimo. Olha só, temos surpresa aqui nesse vídeo. Pessoal, então o quinto item da nossa lista, acredite ou não, um leigo pode casar alguém. Então no lugar do diácono, do padre, pode ser um leigo aí que vai estar casando os noivos. É isso mesmo, Diácono? São situações extremas, né? É bom frisar isso, né, pessoal? Esses 5 itens são casos extraordinários. como já... Ela fala assim, o diácono falou que agora o leigo pode... Não é isso daí. Não estou falando isso. Né? Na verdade, a gente está querendo trazer a possibilidades, né? Esse vídeo ele chega em muitas partes, né, do Brasil até fora. Regiões onde realmente não há padre suficiente, não há diácono, né? O bispo também não consegue dar conta de tudo por causa da região ser muito grande, né? Eu só fazendo um adendo, Diácono, pessoal, nós demos uma entrevista para o José Maia, que é lá do Nordeste, e ele falou que lá não tem muito diácono, né? Não é comum. Agora que está começando a aparecer alguns, né? Então, o próprio Papa Francisco, né, em 27 de junho de 2020, né, ele lançou um apelo, né, uma carta, né, também dele, sobre a conversão pastoral das comunidades, né? E o serviço da missão evangelizadora da igreja. Então, são nesses casos extremos que a igreja não pode deixar de evangelizar, certo? O casamento é um sacramento tão importante quanto os demais sacramentos, né? Sim, claro. Então, onde faltam sacerdotes ou diáconos, o bispo diocesano ele pode. Isso está aqui no Código de Direito Canônico, né? Lá no número 1112, né? Você pode procurar lá, você vai encontrar. Onde faltam sacerdotes e diáconos, o bispo diocesano, com o prévio voto favorável da conferência dos bispos, né, e obter uma licença também da Santa Sé, pode delegar leigos para assistirem aos matrimônios. Olha só. Também não é caso para este momento, mas só bem rapidinho. Porque na verdade não é o padre, não é o diácono, não é o bispo que casa o casal. Né? Sim, é. Por isso o verbo que foi utilizado é assistir o casamento. Assistir o casamento. Qual é o padre que vai fazer o seu casamento? Nenhum. Qual que é o diácono que vai fazer o seu casamento? Nenhum. Porque ambos, né, eles vão assistir. Então,
como ministro ordenado da igreja, ele tem a faculdade de abençoar aquele casamento e, né, conceder a bênção para aquele casal. Porque a verdadeira união se dá no diálogo, né, do consentimento. Sim. Você aceita, né, você concorda, você recebe. Então são verbos, né, que vão levar você a dizer sim, eu quero esta aliança, né, com essa outra pessoa. Sim. Então ele assiste. Então em regiões, né, eu vou deixar bem frisado isso, em regiões onde há carência, o bispo pode sim designar um leigo para celebrar, né, o rito do casamento. Vale lembrar também, pessoal, que existem regras também para que esse leigo seja escolhido. Sim, né? E ainda continua a estar aqui no Código de Direito Canônico, precisa ser um leigo idôneo, né, que seja capaz de formar os ubentes ali, de realizar convenientemente a liturgia do matrimônio, porque tem toda uma liturgia, tem todo o rito que precisa ser seguido, assim como das exéquias, também tem um rito específico que os leigos podem fazer. Tá, tudo que acontece em termos de liturgia na igreja, ela é ritual, ela tem ritos, né? Então nada pode ser inventado. Né? Sim. Há algumas adaptações, mas aí o próprio rito vai permitir ou não certas adaptações, né? Então a gente deixa bem claro, né? O Código de Direito Canônico diz, né, no 1112, parágrafo 1º e 2º, onde faltam sacerdotes e diáconos, o bispo diocesano pode sim, com prévio voto favorável da conferência daquele país e também com licença da Santa Sé, designar, né, ou delegar leigos para assistir aos matrimônios. Onde a falta dos três é o leigo. Mas você vê, além dos ministros ordenados, a gente viu que o leigo ele pode ser ministro da comunhão eucarística, ele pode ser ministro das exéquias, ele pode ser ministro, né, da catequese, ele pode ministrar casamento. E a gente, como eu falei, teria mais um que a gente coloca agora aqui, que é o ministro da palavra. Da pregação da palavra. Da pregação da palavra. Então, o padre pode, né, naquele momento, dizer, olha, o ministro da palavra vai fazer para nós hoje a homilia. Necessariamente não acontece isso. Não acontece muito. Mas, eventualmente, o ministro da palavra ele pode ir celebrar a palavra em comunidades onde o padre não pode ir. Olha só. Ele não vai distribuir comunhão eucarística. Mas vai levar a palavra. Vai levar a palavra porque a palavra também é Cristo. Né? Em casos fortuitos também, né, o leigo também pode ser dado para ele a administração de uma comunidade. Tá. Certo? Eventualmente para um leigo, eventualmente até para um diácono, né? Se prevê a possibilidade, né, dele administrar uma paróquia também. Mas no caso, quando a gente está falando de leigo, há muitos casos, sim. Enfim, gente, o serviço do leigo na igreja é fundamental. É fundamental, é importantíssimo. Né, já? A igreja não abre mão do leigo. Aliás, tem vários documentos falando, orientando na formação, orientando na condução, orientando, né, na forma apostólica, né, como que esse leigo ele exerce a sua missão como igreja, no mundo, na família, no trabalho, né? Na sociedade. Ele não vai assumir, logicamente, as funções dos ministros ordenados. Isso compete ao ministro ordenado. Tá? Cada um tem a sua a forma de atuar dentro do ministério. Então a gente viu hoje que é capaz sim. Eu acredito que na sua comunidade aí você tem ministro da comunhão eucarística, muitos ministros das exéquias, ministros da palavra, talvez do batismo poucos, né? Sim, não é muito comum. Não é muito comum. E do casamento também não. Mas os 3 primeiros sim. É muito comum. Pessoal, gostou então? Esses foram alguns itens, né? A gente tinha separado 5, o diácono trouxe mais 2 itens aí. E espero que vocês tenham gostado. Esses são, como a gente falou, são casos extraordinários, tá? Mas nada impede aí que de repente vai acontecer uma hora ou outra com você, né? Nós sabemos que tem várias pessoas que assistem o Passos na Fé de várias partes do Brasil, e como o diácono bem disse, tem muitas comunidades que às vezes não têm assistência assídua ou do sacerdote ou de um diácono, tá? Então, se você quer saber mais sobre essas atividades, eu vou deixar o link aqui na descrição do Código de Direito Canônico, que tem de graça lá no site do Vaticano, você pode consultar. Vou deixar também
um trabalho de graduação que eu achei na internet de um padre falando só sobre casamento. E tem um capítulo do trabalho dele falando também sobre a função do leigo durante a cerimônia. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Curta então esse vídeo, compartilhe e por favor se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. Deus abençoe.